Olá, boa tarde. O pessoal já está entrando aqui na live, que vai começar, agora, 4 horas. Vânia entrou, Jéssica, Larissa, vão entrando aí, pessoal. Ricardo, Belarmindo, uma galera entrando aqui na live hoje. Vocês estão me escutando bem? Me dê um sinal aí se está legal o áudio. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cavalcante, Adailton. Me dê um sinal se o áudio está legal. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Boa tarde, Lari, Daniel. Muito bem, Cássia. Tá perfeito, Elaine, obrigada. Bruno, obrigada, boa tarde. Ótimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos à live que nós vamos falar então sobre o fortalecimento da cultura organizacional em tempos de crise. Tá ótimo, Vânia, obrigada. Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Thaís. Essa live também depois vai ser compartilhada pelo meu perfil, @ThaísGuedes. Então, quero desejar que nós vivenciemos agora uma conversa super dinâmica, interativa, viu, gente? Então, vou falar um pouquinho sobre cultura, mas eu quero que vocês façam perguntas, tirem suas dúvidas, tragam suas opiniões também, que vai ser super bacana a gente fazer essa interação aqui nessa live, tá bom? Muito bem. Galera, é o seguinte, quero me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Sou professora no IPOG, já tenho um tempinho. Coordeno também um curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E, além disso, sou professora de Desenvolvimento Humano em diversos cursos de vários MBAs. E estou aí, o tempo todo viajando. E agora, nesse período de quarentena, está me fazendo muita falta esse momento, essa interação com os alunos, que é um ambiente que eu tanto gosto, que eu tanto amo. E para mim é uma enorme oportunidade estar aqui falando sobre temas que eu discuto em sala de aula, nos MBAs, nas especializações e também nos treinamentos que eu ministro. E a gente vai poder trocar várias ideias interessantes aqui a partir do assunto fortalecimento da cultura organizacional em tempos de crise. Bom, quero começar falando então sobre a situação das empresas nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Nós estamos aí vivenciando um ambiente com muita insegurança. Gente, me fala, está aí assim para você. Um ambiente com muito medo, as pessoas estão com medo de interagir, com medo das políticas que estão mudando, com medo da redução da jornada de trabalho, com medo das demissões. É um ambiente com muitas mudanças e, ao mesmo tempo, diversas inseguranças causadas por essas mudanças. Vocês estão vivenciando isso? Como está essa situação para vocês? Compartilhe aqui comigo. Quais são as principais ansiedades, as principais dificuldades? O que eu percebo que as pessoas estão comentando comigo é que a liderança, por exemplo, se sente muito insegura quanto às mudanças que vão fazer, porque todo dia uma notícia nova, todo dia uma mudança em decretos, enfim, situações que não são controláveis pelo ambiente organizacional. Fora que, gente, me fale como está sendo para você que está aí trabalhando nessa situação de pandemia. O que está acontecendo, As interações não são da mesma forma, a gente não pode se tocar mais, a gente não pode estar próximo das pessoas dentro de um ambiente da organização, enfim, diversas mudanças que têm então causado uma insegurança enorme, não só para as pessoas que estão ali dentro das rotinas organizacionais, mas da própria liderança, de quem toma a decisão. Então, o que nós precisamos fazer diante disso? Como lidar com essa situação e ainda assim criar um ambiente que seja seguro? Sabe aquele ambiente tipo a sua casa, que nesse momento você se sente seguro por estar na sua casa?
Você sai na rua, tem aquele medo, aquela ansiedade toda, mas quando você chega em casa, é o seu refúgio. Como transformar, então, a organização nesse ambiente? Um ambiente acolhedor, um ambiente em que as pessoas se sentem bem por estar ali, mesmo numa situação de crise. Porque, gente, o que acontece? Se esse ambiente organizacional não for acolhedor, as pessoas não trabalham na sua alta performance. A pessoa pode ter um excelente domínio técnico, a pessoa pode ter um conhecimento profundo da organização, conhecer toda a cultura da empresa, todas as rotinas. Mas se o ambiente está hostil, se o ambiente está inseguro, a produtividade cai. Quem aqui pode me dizer um pouquinho sobre isso? Compartilhe aqui comigo a sua experiência. Como é para você? Um ambiente inseguro, gente, diminui produtividade, diminui engajamento, diminui a motivação por estar ali. Então, a organização não ganha nada com isso. Mais do que nunca, fortalecer a cultura organizacional, fortalecer o jeito de ser da empresa pode gerar vários benefícios, pode gerar um ambiente mais produtivo, pode gerar um ambiente mais engajado. A ideia, então, de fortalecer a cultura é criar um ambiente acolhedor. Vocês acham que é importante isso, ter um ambiente acolhedor na empresa? Mas isso é extremamente difícil de se fazer. Por isso que nessa live, gente, eu queria comentar que a cultura da empresa sofre um impacto enorme pelo que está acontecendo fora da empresa. A cultura não existe só dentro das quatro paredes ali daquela organização, não é isso. Na verdade, ela recebe uma profunda interferência. E se essa cultura não for forte o suficiente, o que acontece é que essa interferência passa a ter um peso maior do que o próprio ambiente organizacional. Por isso ele deixa de ser tão acolhedor quando está num momento tão inseguro como esse, um momento de crise, um momento de dificuldades para todas as organizações, independente do seu porte. Então, o que acontece? Todas essas mudanças que estão acontecendo afetaram o jeito de ser da empresa, o jeitão de ser da empresa. E o que é a cultura, gente? A cultura é o jeitão de ser da empresa. Se a gente fosse pensar assim na cultura da família, o jeitão de ser da família, nós estamos falando sobre cultura. Então, ter uma cultura em que as pessoas se sentem pertencentes àquele grupo, ou seja, o jeitão de ser da empresa é o meu jeito também, eu me sinto bem nesse ambiente, eu me sinto acolhida, eu me sinto à vontade, eu não preciso colocar uma máscara, sabe, para trabalhar nesse lugar. Uma máscara, por exemplo, eu estou super segura, eu estou super bem, eu estou dominando todas essas mudanças, ou estou em home office, estou super tranquilo aqui, né? Na verdade, essa máscara que as pessoas colocam causam muitos problemas no ambiente organizacional e muitas vezes esses problemas não são mensurados. Então, por exemplo, de repente eu digo que estou dominando uma determinada tecnologia agora que é necessário de ser utilizado e não tenho esse domínio. Então eu perco um tempão tentando aprender sobre isso. E se a empresa funciona como um suporte para essa pessoa, então a comunicação pode ser clara, pode ser transparente. Eu não sei essa determinada tecnologia, eu preciso aprender, né? Então, quanto mais acolhedor esse ambiente, mais rápido, mais veloz, então, serão as mudanças que precisam ser implementadas para lidar, então, com essa situação de crise. Então, uma forma de trabalhar isso é gerenciando a cultura organizacional. Gente, eu quero dizer que o Brasil ainda engatinha nesse aspecto, gerenciar a cultura organizacional. Por que ele engatinha? A maioria das empresas brasileiras fazem gestão da estratégia, gestão dos processos. Então, por exemplo, temos aí uma crise implantada. Vamos mudar rotinas. Ponto. As mudanças acontecem ali, nas rotinas, no planejamento, nos processos. Mas o que muitas empresas esquecem de fazer
é a gestão da cultura que tem a ver com a mentalidade das pessoas. Então, gerenciar essa mentalidade é algo extremamente difícil de se fazer. Por quê? Porque isso é intangível. Então, eu quero fazer uma correlação assim, ó, de uma empresa com uma árvore. Se eu pudesse desenhar aqui, né, seria ótimo. Então, imagine uma árvore. Uma árvore é igual uma empresa, certo? É uma metáfora que eu quero utilizar. Então, assim, nas empresas, o que se faz é a gestão dos processos. É aquilo que eu estou enxergando, a mudança no tangível, né? Então, numa árvore, o que eu estou enxergando ali? O que é visível? O caule, né? As folhas, enfim, a copa dessa árvore. É tudo que eu estou enxergando. Muitas vezes a gestão está ali no visível. Só que uma empresa não é composta só por esses aspectos visíveis, que tem a ver com a tecnologia, com os processos, com as estruturas, com os programas, com o planejamento, tudo isso são aspectos visíveis. Mas nessa árvore nós também temos aspectos invisíveis. E aí nós temos então a sua raiz. E se essa raiz não for saudável, se essa raiz não estiver sendo bem cuidada, o que acontece é que por mais que eu invista ali na copa dessa árvore, ou seja, por mais que eu esteja pintando essas folhas, isso não se sustenta por muito tempo, né? Eu preciso cuidar dessa raiz. Essa raiz precisa estar saudável. E o que é a raiz numa empresa? É a mentalidade das pessoas. Então, se eu não tenho pessoas que estão saudáveis psiquicamente, pessoas que estão se sentindo seguras, valorizadas, pessoas que estão usando as suas habilidades no trabalho, se eu não tenho esse cuidado com as pessoas, eu não vou ter, então, uma organização saudável. Gerenciar e fortalecer a cultura tem a ver com isso, cuidar das pessoas. E o que de forma específica nós precisamos cuidar das pessoas? Dos valores pessoais, né? Do seu bem-estar psíquico. E aí, pessoal, eu queria falar então nessa live para vocês de 4 aspectos que podem fortalecer a cultura organizacional. Então, lembrando que a cultura é formada por toda a estrutura, tanto tangível quanto a estrutura intangível. Então, ela é formada por todos os aspectos concretos da organização, planejamento, tecnologia, estrutura, pessoas, processos, planos, enfim, tudo isso é tangível. Agora, nós temos também um aspecto intangível, que é a mentalidade das pessoas. E para vocês terem uma ideia, o tanto que isso é forte, eu também gosto de correlacionar uma empresa com um iceberg. Vocês sabem que a menor parte é o que está visível, em torno de 8 a 12%. Esses são os aspectos tangíveis da empresa. E os aspectos intangíveis estão submersos, é a base do iceberg. Isso corresponde à maior parte. E quando uma empresa não faz a gestão disso, não se fortalece nisso, ele perde muito tempo, perde muito dinheiro. Peter Drucker, gente. Alguém aqui já ouviu falar de Peter Drucker? Comenta aí pra mim. Quem já ouviu falar de Peter Drucker? Peter Drucker é considerado aí o pai da administração moderna. E ele diz uma frase muito conhecida, tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. Que se nós, por mais que a gente invista nesses processos todos, nos aspectos físicos, nós precisamos gerenciar a cultura. Pois se a cultura não é gerida, ela mesma devora a estratégia no café da manhã. Então a cultura tem um poder tão grande que por mais que o planejamento seja perfeito, se a cultura não está a favor disso, alinhada com isso, ela devora essa estratégia no café da manhã. Ou seja, na segunda-feira já está tudo por água abaixo. Como fortalecer então essa cultura? Baseado nos 4 pilares que nós vamos comentar aqui. Primeiro pilar de fortalecimento da cultura, vai anotando aí, viu, gente? Primeiro pilar seria os valores. Mais do que nunca, nesse tempo de crise,
A empresa precisa saber de fato quais são os seus valores praticados. E, gente, não são aqueles valores que estão lá pregados na plaquinha. Sabe aquela plaquinha que muitas empresas colocam lá? Fixam aquela plaquinha. Nossos valores são pessoas, sustentabilidade, né? Ética, enfim, tem uma série de valores lindos, maravilhosos. Eu não estou falando desses valores. Por que eu não estou falando desse? Na maioria dos casos, eu já trabalho com diagnóstico de cultura há muitos anos e é o que eu vejo bem acontecendo aí no Brasil todo. Não só no Brasil, isso faz parte da rotina de muitas empresas no mundo. Os valores que estão na plaquinha nem sempre são praticados. Na maioria dos casos, nós temos ali aspirações, desejos, ou seja, a gente gostaria de ser assim, mas a gente é diferente. E quando nós estamos falando de fortalecimento da cultura, nós estamos falando sobre esses valores, fortalecer os valores que são praticados. Se a gente diz uma coisa, por exemplo, lá na plaquinha, a gente acredita nas pessoas e a gente pratica outra coisa nesse tempo de crise, nós vamos ter um problema muito sério. Então imagine assim, ó, uma empresa que fala que a gente cuida das pessoas, mas nessa situação aí do Covid, a gente não está adotando as políticas que são necessárias para a segurança das pessoas. Então a gente também nem quer saber como é que essa pessoa chega ao trabalho, se ela usa um transporte público ou privado, isso não me interessa como empresa, né? Então eu só estou interessado na lucratividade, na produtividade da organização. O que acontece, gente, quando eu tenho um discurso diferente daquilo que nós estamos praticando? Ou seja, o discurso é de que a gente valoriza as pessoas, mas a prática é outra, completamente diferente. O problema que causa aqui, gente, é chamado de entropia cultural. O que é entropia cultural? Já ouviram falar nesse termo? Comentem aí para mim, gente, se você já ouviu falar nesse termo, entropia cultural. Entropia é algo extremamente complicado para uma empresa. Tem a ver com a energia que é perdida em situações que não chegam a lugar nenhum. Então, são as fofocas de corredor. A rádio peão, sabe? Mas a rádio peão, gente, hoje já não fica mais nos corredores da empresa, né? A rádio peão tá no WhatsApp, tá no Instagram, né? Tá nas redes sociais. Então, essa rádio peão cresceu muito. Então, quando nós não temos esse alinhamento entre o discurso dos nossos valores e também das práticas, essa entropia vai crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, eu já fiz diagnóstico em empresas que deu ali um percentual de 48% de entropia. Gente, isso é uma loucura. Quer dizer o quê? Que de 100% do tempo, 48% as pessoas perdem a sua energia em situações que realmente não vão chegar a lugar nenhum, discutindo problemas que não se resolvem, fazendo reuniões que não chegam a lugar nenhum, sabe? Não se tomam decisões efetivas, enfim, energia perdida. 48% de entropia cultural é energia perdida. Se a gente for trazer para o aspecto pessoal, a gente já tem também condições até de calcular o nosso nível de entropia individual. Se eu acredito numa coisa e pratico outra, eu sou exigida a praticar outra, eu também posso entrar em entropia, né? Mas aí é individual. É a energia que eu estou perdendo em situações que não chegam a lugar nenhum. Então, isso numa empresa causa um movimento tão nebuloso, tão difícil, e as pessoas ficam ali patinando, sabe? Ficam trabalhando, assim, ocupadas, né, na maior parte do tempo, mas não necessariamente produtivas. Isso é um problema muito sério. Então, um primeiro pilar para fortalecer a cultura é exatamente esse: ter um discurso dos seus valores muito alinhado às práticas organizacionais, ou seja, a rotina. Se eu estou falando que a gente investe nas pessoas, que um valor para nós é importante,
são as pessoas, então eu preciso ter ações fidedignas com isso. Se eu estou dizendo que é importante a gente ter qualidade, eu preciso ter ações fidedignas a isso. Se eu estou dizendo que para nós segurança é importante, eu preciso ser um exemplo em segurança disso, principalmente numa situação de crise como essa do Covid. Eu preciso estar distribuindo máscaras, eu preciso estar preocupado de fato com a segurança das pessoas, né? Como antes delas chegarem, depois delas irem, né, embora da empresa, enfim. A gente precisa ter esse cuidado, sabe, entre discurso e prática. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, quero falar um pouquinho sobre a importância de manter os rituais. A sua empresa, onde você trabalha ou onde você já trabalhou, tem rituais? Tenho certeza que todas têm. Talvez não são rituais formais, mas até esses valem, os formais e os informais. Então, exemplo de um ritual. Por exemplo, todo ano a empresa comemora o Dia das Mães, né? Tá chegando aí o Dia das Mães nessa semana, né? Nesse domingo. Então, muitas empresas sempre valorizou essa data, só que agora a gente está com uma dificuldade. Por exemplo, a gente não tem condições de distribuir lembrancinha para as mães, porque isso pode ser um veículo de transmissão do Covid. Mas, como é que eu posso inovar nesse tipo de ritual? Ou seja, para nós ainda é muito importante manter esse acolhimento, essa valorização dessa data, né, do Dia das Mães. Estou citando um exemplo que está pertinho, né, essa data. Mas enfim, manter os rituais, mas de uma forma inovadora. Como é que a gente pode fazer isso? Então, quanto mais nós colocarmos em prática esses rituais que sempre foram praticados, mais claro fica para as pessoas que a empresa continua com a sua essência, sabe? A sua essência continua sendo valorizada. A gente não se transformou completamente. Isso, gente, é fundamental para o bem-estar das pessoas. Você imagine uma pessoa que trabalhou ali 20 anos do mesmo jeito na empresa. De repente vem essa situação do Covid, né? E de crise. E isso, de fato, transformou completamente o ambiente organizacional, né? Muitos profissionais têm falado, nós não seremos os mesmos depois disso. Realmente, nós não vamos ser. Mudanças aconteceram profundas, né? Na nossa vida pessoal e também no ambiente organizacional. Então, se a gente está num ambiente que é completamente diferente, isso causa uma estranheza para as pessoas. Por isso, é fundamental que nós pensemos nesses rituais que sempre foram valorizados pela empresa. E é claro que eles não poderão ser praticados da mesma forma, mas que, de uma forma inovadora, como é que a gente pode colocar essas ações em prática para que as pessoas se sintam reconhecidas naquele ambiente? Gente, me digam, isso faz sentido para vocês? Como é essa experiência aí? Como está sendo essa experiência para vocês? A gente vê eu citei o exemplo do Dia das Mães, mas tem empresas, por exemplo, que tem o seu diálogo de segurança semanal, a DSS. Olha que desafio manter esse diálogo de segurança semanal, sendo que eu não posso aglomerar pessoas. Olha a dificuldade que as empresas estão vivenciando para manter esses rituais. Mas eu quero dizer, gente, que esse esforço deve acontecer. Deve acontecer, claro, que a gente precisa inovar nesse aspecto. Talvez usar as tecnologias para isso, mas de alguma maneira eu não posso deixar a essência dessa empresa se perder. E uma forma de gerenciar a cultura organizacional é ter rituais, né? Então, esses rituais seriam ações que acontecem de forma frequente dentro da empresa e que todos participam, que isso é valorizado por todos. Então, por exemplo, comemorar o aniversário
dos colaboradores na empresa, né? Então, tem empresas que têm ações bem específicas para isso. A gente precisa inovar nesse aspecto e continuar esse tipo de ritual, ok? Então, esse é um segundo pilar super importante dentro desse ambiente em que a gente quer fortalecer a cultura da organização, ok? Quem tiver perguntas, gente, quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma contribuição aqui, por favor, vai ser super bem-vinda, né? Esse tema, hoje em dia, tem gerado muitas dúvidas quanto ao que se fazer sobre a cultura da empresa. Então, aproveite esse momento, tá? Para a gente conversar sobre isso, ok? O terceiro pilar, falei que nós vamos falar sobre 4, ok? Já falei do primeiro, que são os valores. O segundo pilar são os rituais. E agora eu vou passar para o terceiro pilar. Então, você que chegou aí agora há pouco. Ai, gente, desculpa, eu vi que vocês foram comentando aqui e eu não vi, me perdoe, e eu não vi aqui essas perguntas, então parou aqui para mim, tá? Daqui a pouco eu vou voltar e quero comentar um pouquinho sobre o que vocês interagiram aqui. Gente, me desculpe, fui falha aqui nesse momento com a tecnologia. Bom, então para vocês que chegaram agora há pouco, falei sobre valores, falei sobre rituais e vou falar sobre o terceiro pilar, comunicação. E daqui a pouco eu volto nas perguntas para esclarecer um pouquinho aqui sobre isso, ok? Muito bem. Aqui ó, o Bruno falou, muita coisa junta para processar. Eu vejo empresas tentando forçar vendas, quando na verdade o momento seria de posicionar a marca e oferecer um conteúdo qualificado. Com certeza, Bruno, e eu quero até comentar como é que a gente pode fazer isso de uma forma estruturada, sabe? Para fortalecer a marca, fortalecer a cultura da empresa. Bom, o que acontece? Sobre o terceiro pilar. Esse é um pilar crítico no ambiente organizacional. Qual é o pilar que a gente considera um dos mais críticos? A comunicação. Gente, me fale, se você já trabalhou em algum lugar em que tinha problemas de comunicação. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Essa é uma demanda bem recorrente no ambiente organizacional. Muitas empresas têm dificuldades no seu processo de comunicação. Sai uma orientação da diretoria, né, da liderança de uma forma, né, e é igual o telefone sem fio, chega lá na ponta Z, as pessoas estão falando de coisas completamente diferentes. Então, comunicação é um terceiro pilar que é fundamental para se trabalhar no fortalecimento da cultura. E o que acontece, pessoal? Se isso não é feito de uma forma estruturada, com um plano, ou seja, se as empresas não se prepararem para fortalecer a cultura por meio do processo de comunicação, nós vamos ter um problema muito sério, muito sério. Então, o que acontece? Como fortalecer esse plano de cultura? Como pensar numa comunicação assertiva para as pessoas? Primeiro, gente, quero dizer que informação demais é problema, tá? Informação de menos é também problema. Então, a gente tem que achar aí a boa medida, sabe? Para saber o que vai comunicar. Então, o que acontece? Tem empresas que estão assim, ó. Nossa, saiu uma nota técnica, já emite um comunicado. Aí, daqui a meia hora, sai outra nota técnica, emite outro comunicado, entende? Então, assim, isso seria o excesso de informação. Agora, a falta é também um problema sério. O que acontece? Se, por exemplo, já existe um decreto formalizado, e até hoje a empresa não se posicionou quanto a esse decreto, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque a Rádio Peão,
ela vai trabalhar em tempo real, sempre. Agora, a empresa que não faz a gestão da sua comunicação vai perdendo espaço na sua comunicação formal e a comunicação informal vai ganhando cada vez mais peso. E se essa comunicação informal for contra a cultura, aí essa empresa, essa gestão vai ter um problema muito sério. Por quê? Imagine, pessoal, que quem aqui passou pelo problema de desligamento em massa na empresa? Me contem aí. Eu sei que muitas empresas desligaram, muitas pessoas, né, não tiveram condições de manter o seu quadro. Eu sei que essa foi, né, talvez a decisão mais difícil, né, para as empresas, mas muitas tiveram que fazer isso. Então, me contem aqui, quem passou por isso, quem presenciou esse tipo de coisa, muita gente, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, nesses últimos dias, a Disney desligou 1.000 pessoas numa única vez, né? Então, a Disney, gente, uma das empresas mais, né, estruturadas financeiramente no mundo. Então, realmente foi um problema muito sério. E o que acontece é o seguinte, quando ocorre esse tipo de coisa, um desligamento, uma empresa que não faz a gestão da sua cultura, normalmente ela comete muitos erros. Por exemplo, desliga e não cuida daqueles que ficam. E nem cuida também de como vai ser esse processo pós-desligamento das pessoas, né? De pensar num plano de apoio para essas pessoas depois que saírem. Fundamental fazer isso, né? Mesmo que seja com poucos recursos, mas é fundamental. Por quê? Porque nós estamos falando da credibilidade da marca na empresa. Se as empresas não têm esse cuidado, sabe, daqueles que estão indo embora e principalmente daqueles que ficam, a sua marca é enfraquecida no mercado e principalmente a sua estrutura interna é enfraquecida. Então, o que eu já vi muitas empresas fazerem? Faz um desligamento e vai comunicar às pessoas, ou talvez nem comunica o que aconteceu para aqueles que ficaram, por que desligou, quais foram os critérios utilizados, enfim, como a empresa está se posicionando diante desse desligamento, sabe? Então, simplesmente faz. E as pessoas são surpreendidas com aquelas ações sem ser orientadas. As pessoas vão falar sobre isso, vão comentar sobre essa situação, né? Então, quando a gente não tem uma gestão efetiva nisso, uma comunicação rápida, assertiva, aquela angústia começa a crescer. E isso é péssimo para a empresa, é péssimo para a liderança, é péssimo para aqueles que ficam. Então, olha, a Patrícia comentou aqui, hoje fiquei sabendo que o Laboratório de Medicamentos e Farma fechou e mandou todos os propagandistas embora. Então, olha, gente, que situação difícil. Doces, Dessa disse, já montei um plano assim, para uma unidade no Pará e todos os empregados desligados ficaram bem satisfeitos. Exatamente. Então, essa é a forma correta de fazer. É claro, gente, que essa é a última decisão a ser tomada, né? Mas se for necessária, ela precisa ser bem feita, ela precisa ser estruturada. A gente precisa cuidar das pessoas que estão indo e cuidar das pessoas que estão ficando. Então, a comunicação ela precisa ser assertiva e para ser assertiva ela precisa ser planejada. Tem líderes, por exemplo, que falam, não, eu vou comunicar que houve um desligamento na minha empresa. E chega lá na hora, sem planejar o seu discurso, sem planejar a reunião, começa a falar, né? Sem uma orientação, sem ter empatia com as pessoas, sabe, que ficaram. Então, usa o medo, usa um discurso de que, olha, dá graças a Deus pelo seu emprego, né? Não reclame, enfim. Esse tipo de coisa, essa falta de planejamento, né, com a fala, né, com as reuniões, sobre mudanças que estão acontecendo no ambiente organizacional,
pode prejudicar e muito a gestão. E além disso, a saúde emocional das pessoas, né? A saúde psíquica das pessoas serão, de fato, as pessoas serão afetadas com isso. Então, muitos problemas vão acontecer. Então, Lisandro diz que empatia e cuidado com a saúde emocional daqueles que tanto se dedicaram e também dos que ficaram. Concordo, Lisandra. Montejolo, né, Raimundo, na empresa que eu trabalho foi demitido 36 pessoas num único dia. Leidiane diz, verdade, total despreparo e empatia com o profissional. Então, pessoal, quando nós estamos falando, olha, obrigada pelas contribuições de vocês, porque a gente está falando de uma realidade, né, que está acontecendo aí e a falta de preparo das pessoas para lidar com essa situação. Então, como a gente se prepara, gente? Primeiro, investir em habilidades comportamentais, né? Porque aqui a gente não está falando de técnico. Não adianta, por exemplo, eu ser um excelente técnico. Quando eu estou falando de lidar com a cultura da empresa, eu estou falando de domínio de habilidades comportamentais. Então, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber mediar um conflito, eu preciso saber engajar as pessoas, motivar as pessoas. Exatamente, Bruno, nós estamos falando de soft skills. Não basta ter domínio técnicos, que são as hard skills. Eu preciso ter o domínio de habilidades comportamentais. E é claro que ter habilidades comportamentais a gente nunca vai ser 100%, porque é melhoria contínua, mas um mínimo de preparo eu preciso ter para lidar com essas pessoas. Então, comunicação seria um terceiro pilar fundamental para o fortalecimento da cultura. Bom, Doces dessa diz que, mas o que eu tenho visto é que as empresas lidam com atividades essenciais, estão preocupadas com o vírus e apagar o incêndio com essas questões de comunicação, preocupação com o empregado, fica em último lugar. Verdade, né? A gente vê aí ações emergenciais do ponto de vista de processos, rotinas, contenção de despesas, uma preocupação com o tangível, sabe? Vou voltar lá no início da live, uma preocupação com as folhas, né? Mas para que essas folhas continuem viçosas, continuem saudáveis, eu preciso cuidar dessa raiz. E a raiz, nós estamos falando da mentalidade das pessoas, nós estamos falando do cuidado mesmo com o bem-estar dessas pessoas. E é possível, viu, gente, manter esse bem-estar. De que forma? Por meio de um ambiente acolhedor. Quanto mais acolhedor for esse ambiente em que a empresa prepara, sabe, para receber essas pessoas, as pessoas estão se sentindo de fato cuidadas, aí sim a gente vai falar de um engajamento natural que vai acontecer, né? Eu não preciso passar medo nas pessoas, dê graças a Deus porque você não foi mandado embora. Não, na verdade, eu falar assim, olha, você ficou porque de fato, você se dedicou tanto tempo aqui na empresa. O critério que nós utilizamos para desligar, que foi necessário, foram esses e esses. Mas a gente já está tomando medidas, né, para isso. Tivemos redução de jornada e o critério foi esse. Ou seja, a comunicação, gente, precisa ser baseado na verdade. Na verdade, quanto mais a gente mascar os fatos, quanto mais a gente deixa lacunas aí a serem preenchidas nesse processo de gestão de crise, maior a dificuldade de engajamento das pessoas, ou seja, as pessoas vão ficar muito inseguras. Hudson, contador, olha, isso seria se resolvido se cada empresa contratasse uma consultoria, o que não acontece. Os donos das empresas ficam presos ao operacional. Nossa, super verdade isso, Hudson. Eu vejo, né, como consultora aí no mercado, né, atuo na pós-graduação como professora, mas também sou consultora aí atuando nessa área, né, de cultura organizacional e desenvolvimento de liderança. De fato, a gente vê ainda, né, uma não valorização desse tipo de trabalho.
e assim, ver como uma despesa, e na verdade é um investimento para não ter prejuízos lá na frente, né? Porque se a gente tem um apoio técnico nesse sentido, as empresas vão reduzir bastante os prejuízos que são decorrentes de ações que não são pensadas, de investimentos que muitas vezes são feitos aí e não tem o retorno devido. Enfim, a consultoria tem um papel muito importante. Enquanto os gestores das empresas focarem só no operacional, a quantidade de mudanças que a humanidade vem sofrendo e o futuro da empresa será super conturbado. Mais do que nunca, né? As empresas vão ter que repensar mesmo nesse papel do seu tipo de investimento, né? E cuidar, então, da cultura é algo que a gente vê como tendência nesse trabalho. Porque, gente, como nós dissemos aqui no início da live, todo mundo está falando sobre isso. O mundo não será mais o mesmo. As empresas não serão as mesmas depois disso. Nós, eu, né, você, foi profundamente impactado por essa pandemia, né? A gente vê, eu estou vendo os relatos, né, das consultorias que eu desenvolvo aí, as empresas me relatando, né? Que as pessoas não têm nem vontade de conversar mais, gente. E todo mundo, sabe? Quem usa essa máscara aqui, né? Tá usando aí no ambiente. Todo mundo lá com a máscara, a gente não tem nem vontade de conversar. É ou não é, gente? Então as pessoas pararam de interagir, pararam de se comunicar, se comunicam menos, né? Então a gente vê uma mudança profunda no jeitão de ser de cada um, no jeitão de ser da sua empresa. Resgatar a essência, resgatar os seus valores é algo mais do que fundamental, mais do que emergente agora. As empresas que estão cuidando disso, sabe? Olha, o nosso jeitão de ser foi modificado, mas a nossa essência a gente ainda valoriza, né, por meio dos nossos valores, que foi o primeiro pilar que eu citei, por meio dos rituais. A gente mudou o ritual, mas a essência é a mesma, né? A motivação é a mesma de se fazer. A nossa comunicação é bem assertiva, a gente fala baseado na verdade, a comunicação é pontual, a gente não deixa a rádio peão crescer, né? A gente não fala demais, mas a gente também não omite informação. Então todo esse cuidado é fundamental para fortalecer a cultura. 3 pilares, hein, galera? Valores, rituais e comunicação. E eu quero fechar com o último pilar. E esse é, assim, vamos dizer assim, uma dificuldade grande, porque tem a ver com mudança pessoal, né? Qual que é o 4º pilar, então, pessoal? O apoio da liderança, o patrocínio da liderança no fortalecimento da cultura. Me diz aí como é essa situação para você, né? Vocês acham que os líderes, de fato, fortalecem a cultura, né? Ou enfraquecem, né? Como é a experiência de vocês? Patrícia, verdade, mas eu vejo que hoje muitas empresas estão melhorando o modo de lidar com a parte humana. Patrícia, a gente vê aí, principalmente alguns ramos de atuação mais cuidadosos, né? Com as pessoas. E eu, assim, dou graças a Deus por isso, porque está dentro do meu propósito, né? Apoiar líderes e organizações no seu autodesenvolvimento integral. Então, eu acredito mesmo nas pessoas. Tem uma frase do Richard Barrett que eu gosto muito, que ele fala assim, que não são as organizações que se transformam, são as pessoas que se transformam. E assim as empresas são transformadas, né? Então, quando a gente fala de fortalecimento da cultura, quando a gente fala de mudança cultural que seja, nós estamos falando do investimento nas pessoas. E a Magda, super Magda, está aqui. Obrigada, Magda, pelo seu comentário. Se mantermos a nossa busca por resgatar a nossa essência como humanos, poderemos mudar essa realidade. Super concordo, Magda.
Eu acredito muito nas pessoas, gente, muito. E acredito que o líder, ele tem assim um papel fundamental nesse processo do fortalecimento da cultura. Porque toda cultura, né, toda empresa tem assim uma gestão efetiva desde que a liderança patrocine esse processo. Ou seja, é sempre top-down, né? Ou seja, começa sempre de cima para baixo. Mudar a cultura não se transforma na base. Quando a gente muda a cultura, nós estamos falando primeiro de uma transformação da liderança, do fortalecimento da liderança, para depois a mudança ir acontecendo em escala até chegar na base, na operação dessa empresa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Para fortalecer a cultura, o líder primeiro precisa patrocinar isso. Se a empresa está falando assim, olha, a gente quer cuidar das pessoas, esse líder primeiro precisa cuidar das pessoas. Se eu estou dizendo que segurança é importante e eu como líder não uso a máscara, eu não estou cuidando nem da minha segurança, nem da segurança das pessoas. Se eu tenho oportunidade de fazer reuniões online, eu como líder preciso patrocinar isso, porque isso estou cuidando da segurança das pessoas. E tem líderes aí que continuam falando assim, não, essa questão de segurança serve só para operação, né? Para lidar com o cliente, mas aqui a gente continua com a mesma coisa, né? Então, isso causa uma incongruência. É fundamental que líderes tenham congruência na sua fala, ou seja, aquilo que eu estou dizendo que é importante, primeiro eu estou praticando. Porque, pessoal, não sei como é a experiência de vocês, mas assim, ninguém está escutando o que a gente está falando, né? As pessoas escutam as nossas atitudes. Um comportamento fala muito mais do que um discurso. Não adianta eu ter discursos super bem elaborados pela empresa, né, pela liderança, se o comportamento não é compatível com isso. A reação acaba sendo completamente inversa. Se eu não tenho condições de praticar aquele tipo de coisa que eu estou dizendo que é importante como líder, é melhor eu não dizer do que cobrar das pessoas, do que ficar nesse discurso e agir completamente diferente. Deixa eu ver o comentário aqui de vocês, gente, sobre isso. A Shirlene diz que está sendo posto à prova as lideranças nesse novo modelo. Concordo, Shirlene, plenamente, pelo momento que nós estamos vivendo. Várias pessoas aqui concordando. Atitudes da liderança, de acordo com a Shirlene, mais uma vez, gera mais engajamento da equipe. O Edilson complementa ainda resultados. Gente, super concordo, né? Então, para que o líder se prepare para esse momento, ele precisa desenvolver uma soft skill muito importante, né? Uma habilidade comportamental muito importante, que é a autoliderança. E eu gosto muito da frase do Robert Bonark, que ele diz o seguinte, que antes de gerenciar empresas, liderar exército, governar nações, aprenda a ser líder de si mesmo e a dirigir a sua própria vida. Já é um bom começo. Então, pessoal, se liderar é fundamental. Se gerenciar é fundamental para qualquer líder. Um líder que não consegue se liderar, ele vai ter sérios problemas com a sua equipe. Falta de credibilidade, falta de confiança, falta de engajamento das pessoas naquilo que ele está propondo. Enfim, é um líder que vai passar por sérios problemas na sua gestão. Qual é a consequência disso? Enfraquecimento da cultura, porque a cultura começa com líderes fortalecidos, com líderes engajados nesse processo.
fortalecer a cultura não acontece sem o patrocínio da liderança. É o que as pesquisas têm demonstrado, é o que a experiência de profissionais que atuam nessa área tem dito, é a minha experiência nesse trabalho com cultura. O que vocês acham disso? O Edilson diz que o mundo precisa de líderes, e bons líderes, né, Edilson? Bruno disse aqui, o dia que eu for líder de uma equipe, lembrarei de seus apontamentos. Ai, que bom! Depois você me conta, viu, Bruno? E já pode começar agora, na verdade, porque a liderança, ela não acontece só num cargo, né? Tem gente que já lidera sem nem mesmo estar numa função de liderança, né? Ou seja, é uma pessoa que influencia muitas pessoas pelo seu jeito de ser. Isso é fantástico, viu, Bruno? Então, quem consegue já praticar isso, quando chega lá num cargo, ele não está ali pelo cargo, mas porque as pessoas se inspiram, porque as pessoas falam assim, nossa, gente, eu queria ser como essa pessoa. Então, ele arrasta as pessoas naturalmente, sem nem forçar a barra para isso, né? Bom, deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Leidiane, atitudes que vai até contra os valores da empresa, causando desânimo profissional. A gente vê líderes assim, né? E como a gente percebe isso? Eu vejo líderes falando assim, não, a empresa está dizendo que isso é importante, mas eu não concordo, né? Eu acho isso uma besteira. Ou então, assim, nós vamos adotar essas medidas aqui, mas eu nem acredito nesse coronavírus, entendeu? Então, esse tipo de coisa, na verdade, não causa um engajamento. Muito pelo contrário. A credibilidade da pessoa é prejudicada diante da empresa, diante das pessoas que ele lidera. Então, esse cuidado é fundamental. Bom, eu não acredito, então, num trabalho de fortalecimento da cultura sem o desenvolvimento da liderança. Se vocês me perguntarem assim, Thaís, então a pessoa tem que estar 100% pronta? Não. Na verdade, ela precisa ter uma visão muito consciente da necessidade de autodesenvolvimento contínuo, sabe? Ter a percepção, eu não estou pronto, mas eu quero melhorar, eu quero me desenvolver. Olha, eu não sou um excelente comunicador, mas eu quero me preparar para isso. Ao fazer uma reunião, eu vou planejar o que eu vou dizer, eu vou testar, ver se esse discurso está assertivo, porque tem um abismo entre aquilo que a gente fala e o que as pessoas estão entendendo. Então, é um líder que vai ter uma consciência contínua, independente se ele está na liderança por 1 ano, por 5, por 20 ou por 30, não importa o tempo, mas ele sempre está olhando assim, eu posso melhorar sempre. Um líder que tem essa visão contínua de autodesenvolvimento é um líder que está se preparando sempre. E qual que é o foco do seu preparo? Não é para ganhar mais, não é para crescer cada vez mais, isso é uma consequência natural. Mas é uma preocupação genuína com as pessoas. Um líder de verdade é aquele que se preocupa de forma muito sincera com as pessoas. E nesse momento de crise, gente, todos nós, eu, você, todas as pessoas que estão aí nas ruas, estão assim, realmente querendo ser cuidadas, né? Querendo se sentir acolhidas, porque é uma situação de muita insegurança, a gente não pode mascarar isso, todo mundo está inseguro, desde o diretor, do presidente de uma empresa, até quem está na operação. Então, quanto mais acolhido for essa pessoa, ou seja, quanto mais acolhedor for esse líder, ou seja, uma preocupação genuína, mais engajamento natural vai ter, né? As pessoas vão segui-lo, não pelo cargo, mas porque de fato esse líder está inspirando, né? Deixa eu ver mais outros comentários aqui. A gente está quase encerrando a live, né? Shirlene, verdade, a liderança faz toda a diferença nas empresas. A Patrícia diz assim, meu gerente é um líder maravilhoso. Olha que sorte, Patrícia, que você tem. Ele tem um cuidado com todos os funcionários e familiares. Que legal, Patrícia. Olha, parabéns para ele. Dê os meus parabéns para ele, por favor. Doces e Dessa diz o seguinte, os colaboradores estão
tão sensíveis, fragilizados, que um líder que luta junto, acolhe, fortalece os ânimos. Concordo plenamente, sabe? Gente, a verdade é que ninguém está sabendo 100% do que precisa ser feito. Nem a liderança sabe. Está todo mundo realmente muito inseguro. E se o líder também fala sobre isso, gente, se nós vamos acertar, eu não sei, mas nós vamos tentar. Vocês estão comigo, né? Posso contar com vocês? Porque eu tô junto nisso, sabe? Eu quero que tudo isso dê certo. Vou me esforçar para que tudo isso dê certo. Então é isso, sabe? É a visão de autodesenvolvimento, é tirar a máscara da perfeição. Essa máscara não é essa, viu, gente? Essa aqui, ela continua. A máscara da perfeição, sabe? Tem líder que coloca a máscara da perfeição e fala assim, eu não erro nunca, né? Isso é um problema. Então, assim, o líder que fala assim, eu não sei se eu vou acertar, mas a gente vai tentar. As pessoas vão entrar nesse barco e falam assim, estamos juntos, né? E tomara que dê tudo certo. Bruno diz assim, preocupação genuína é o X da questão para mim. A pior coisa é receber atos de demonstrações não verdadeiras, é verdade. E acaba afastando mais do que aproximando. Concordo, viu, Bruno? A Márcia diz assim, eu como psicóloga sempre estou melhorando e hoje me reinventando para acolher e ser acolhido. Que bom, Márcia, isso é fundamental. O Edilson agradecendo, muito aprendizado. Adriana, hoje temos que ser líderes mais humanizados. Leidiane, minha líder sempre busca dar feedback e dar palavras de incentivo. Não posso reclamar e sim elogiar. Gente, muito legal, né? Os feedbacks que vocês estão dando sobre os seus líderes, né? Que bom, tem pessoas que já se conectaram com pessoas, né, que estão se preparando, né, de forma contínua. Isso é muito legal. Isso inspira também a nós para replicarmos esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade. É fundamental. Então, gente, para fechar, eu quero dizer o seguinte para vocês, que quando a liderança é o agente de transformação nesse processo, a cultura vai criando uma raiz profunda na empresa. E esse trabalho vai ter uma série de benefícios. Então, uma liderança que patrocina, que tem um trabalho, uma empresa que tem um trabalho muito forte com os seus valores praticados, uma empresa que tem rituais acontecendo para manter a sua essência de forma inovadora, né? Sendo reinventado aí, porque a gente precisa disso mesmo nesse momento, em um plano de comunicação eficaz. Nós estamos falando de algumas ações que são emergenciais para lidar com essa situação de crise. E se vocês me perguntarem, Thaís, só isso resolve? Não, gente, na verdade essa live ela é muito curtinha, né? Para a gente falar de tudo que precisa para fortalecer uma cultura. Mas são 4 aspectos essenciais. Quais são os benefícios disso? Motivação das pessoas, engajamento natural das pessoas. E não é engajamento porque as pessoas precisam do emprego, não é isso. Então, é um engajamento assim, eu quero remar nesse barco. Eu não sei se a direção que a gente está indo é a melhor, mas líder, estou com você. Estou nisso, porque eu quero, porque eu desejo, porque é a minha vontade também de que tudo isso dê certo. Além desse engajamento, o outro benefício é o compromisso com as pessoas. Mais do que nunca, gente, as empresas estão precisando de vocês. Independente do cargo que você está, se é de liderança, se é na operação, na verdade a empresa precisa de um grupo chamado subcultura. O que é o grupo da subcultura? É aquele grupo que veste a camisa, sabe? Então, gente, veste a camisa mesmo, sabe? Nesse momento, porque isso vai fortalecer a sua liderança, vai fortalecer a empresa e a gente vai sair melhor de tudo isso, sabe? Claro que estamos tendo consequências, mas estamos passando por um processo de profunda transformação. E essa transformação são habilidades que nós vamos levar daqui para frente. Então, pessoal, eu quero agradecer muito todas as contribuições, né? Essa live vai ficar salva, viu, gente? Quem não assistiu, depois vai poder assistir, vocês podem comentar aí. Eu quero dizer para vocês que foi ótima essa experiência
de estar aqui comentando sobre um tema que me motiva muito, um tema que eu acredito que mais do que nunca as pessoas estão precisando, as empresas estão precisando disso, porque a gente está falando de pessoas, cultura, pessoas, ok? Muito obrigada por tudo, a live vai cair, viu, gente? Só tem 1 minuto e aqui foi um bate-papo muito legal, né, Shirlene? Adorei, obrigada, Edilson, Leidiane, Bruno, obrigada, Bruno, eu que agradeço as palavras de vocês, foi ótimo, gente, essa experiência aqui e eu quero convidar vocês para as próximas lives que estão acontecendo aí do IPOG, viu? Tem uma galera muito boa falando sobre temas super atuais. Não percam, viu? Gostei, eu sou... Ai, obrigada, Van, né? Pelo feedback. Ai, a galera de Manaus. Ai, gente, não, eu tô morrendo de saudades de Manaus, Recife, João Pessoa. Tamo junto, Rodrigo. Valeu, Manuel. Josilene, obrigada, gente. Vocês são muito queridos. Gurupi, eu tenho que conhecer, eu não conheço ainda. Valeu demais, gente. Um abraço para vocês e que a gente fique firme aí nesse papel de lidar com essas situações difíceis. Um beijo.